A paz do Senhor, professores! A paz do Senhor, Gil, a paz do Senhor, irmão Gilson. A paz do Senhor, professora Juliane, irmã Leide. Amém. Estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Dessa feita, na lição de pré-adolescentes, a lição de número 9. Quem são os obreiros e diáconos? Quem são essas pessoas? O que elas fazem na igreja? Qual a função que elas desempenham? E aqui ao meu lado eu tenho a irmã Eleide Carina e o professor Gildson Araújo, agora não mais como visitante, né? Agora como integrante fixo dessa equipe. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Amém. E para nós abrirmos a nossa lição, né, deste domingo, vamos já começar com uma dica pedagógica, né? O que a gente pode fazer para dinamizar a abertura da nossa aula? Fala aí, professor Gildson. Vamos lá. Querido professor, querida professora, nós temos uma dica pedagógica muito boa para passar para vocês, aplicar na aula deste domingo sobre obreiros e diáconos. O que é que nós iremos fazer? Você, professor, você, professora, convidará um obreiro, diácono da sua igreja para fazer parte da sua aula no domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical com os pré-adolescentes, e você fará uma entrevista com ele, juntamente com os seus alunos, e vai tentar explicar para eles o que é ser um obreiro, um diácono. As perguntas que você vai fazer são basicamente essas. Você vai dizer o que é um obreiro, e ele vai responder. O que é ser um diácono, e ele vai responder. Quais são as funções que ele exerce, e ele vai responder. Quais são os critérios para se estar naquela posição, para se estar executando aquela missão, aquele chamado, e ele vai responder. Você vai elaborar as perguntas que você achar mais sugestivas e práticas e vai trazer para o seu entrevistado, que vai ser o obreiro diácono, e assim vai trazer um esclarecimento para os alunos. Nós pensamos nisso porque vai fazer, primeiro, uma aproximação entre o obreiro, diácono e os alunos, e eles vão ouvir da boca do próprio obreiro e do diácono o que eles são na igreja, qual é a função deles na igreja. Então, você vai começar a aula fazendo essa entrevista para deixar bem claro para os alunos que vão estar lá desejosos de aprender mais da palavra do Senhor e sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja. Eles vão aprender da boca dos próprios obreiros o que são obreiros, quais são as dificuldades, o que eles têm que fazer, como eles devem viver, como eles devem proceder na igreja. E nós não temos dúvidas que, se aplicarmos direitinho, debaixo de oração, essa dica pedagógica, os nossos alunos vão ser muito beneficiados, vai aproximar os obreiros dos pré-adolescentes, das crianças, e eles vão sair enriquecidos com o conhecimento da palavra de Deus. Deixa de fazer isso não, vai ser muito bom. Escolha um bom obreiro. Tradutível, né? Escolha aquele obreiro da sua igreja que se relaciona bem com os pré-adolescentes, com crianças, aquele obreiro que tem um sorriso no rosto, para que seja um momento bem de aprendizado e descontração ao mesmo tempo. Seja uma entrevista muito, muito boa. Amém, amém. Amém. Verdade, isso. Tirar o véu, né? Tirar o véu. Vamos tirar o véu. O véu da dificuldade. Verdade, aproximar mais os adolescentes, né, do ministério, conhecer melhor, né, fazer com que eles conheçam, vão fazer também com que eles tenham interesse, né, em desempenhar aquela função dentro da casa do Senhor, né? E o que é que vem a ser obreiro? O que significa ser obreiro, afinal, né? O termo obreiro, ele significa basicamente operário. Na nossa denominação, né, o termo obreiro, ele é um termo, de certa forma, genérico. Por quê? Porque ele serve para todas as funções dentro da igreja. Então, o presbítero é um obreiro, o evangelista é um obreiro, o diácono também é um obreiro, o auxiliar também é um obreiro. Então, todos esses são considerados obreiros, né? Mas diferente do diácono, né? Quando a gente fala diácono, ele está designado a uma missão específica, diz respeito a um cargo, né? Nós vínhamos estudando durante as lições anteriores, né?
A gente já começou logo pelos pastores, né? Na nossa hierarquia, vem primeiro os pastores, depois evangelistas, depois presbíteros e, por último, os diáconos. E os diáconos, né? O que significa ser diácono? A palavra diácono, né, significa servo, né? Aquele que serve, servente. Então, a função do diácono vai estar muito relacionada a isso, né? Ser um diácono está muito relacionado a essas funções. Nosso texto base, ele vai aí trazer características muito específicas, né, dos diáconos, como eles devem ser, como eles devem se portar, o que eles devem realizar, né? Nós temos aí 1 Timóteo 3, do 8 ao 10, e também 2 Timóteo 2, 15, que vão caracterizar bem como um diácono ele deve se portar, né? E a Bíblia diz, fala, porque até o Filho do Homem veio para ser servido, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus 20, 28, né? Então, se o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, veio para servir, nós também devemos servir uns aos outros. E essa função de diácono fala justamente sobre isso, sobre o serviço, sobre servir aos outros, né? Então, para a gente começar, né, já iniciamos com o tópico alguém que zela pela ordem do culto. Quando nós vemos o princípio dessa função, como foi que essa função surgiu na igreja? Quando nós observamos lá em Atos, estava acontecendo um problema de organização, de gestão dentro daquela igreja ali, a igreja primitiva que estava começando, e os apóstolos, eles observaram uma necessidade, né? Eles viram ali, como é que a gente vai fazer a oração, fazer a pregação e sair para servir a mesa? Como é que a gente vai servir as viúvas? Como é que a gente vai fazer outras funções enquanto nós estamos pregando, orando? Não tem como. A gente tem que conseguir uma solução para isso. E aí vai aparecer justamente essa sugestão, né? Vamos designar homens para que eles façam esse serviço, enquanto nós cuidamos da pregação da palavra e da oração. Então, é nesse contexto que vai surgir a figura do diácono. Mas o diácono, ele não surge de qualquer forma, ele não deve ser de qualquer forma. No surgimento, quando já surge com algumas exigências, né, do diácono, né? Ele precisa ter uma série de critérios, é um checklist. Vai haver um checklist naquele momento. E já começa que o diácono ele precisa ter uma boa reputação, né? O diácono ele precisa ser cheio do espírito, cheio de sabedoria, honesto, não de língua dobre, ou seja, que não seja maldizente, que não blasfeme, que não fale contra o seu irmão, não dado ao vinho, não cobiçoso, de uma mulher só que governe bem a sua casa, né? Porque, veja bem, se você não governa a sua casa, quanto mais a casa do Senhor, né? Primeiro é necessário governar a sua casa. Então, lá em 1 Timóteo 3,10 vai dizer, né? Sejam primeiro provados e depois, se forem irrepreensíveis, podem servir à igreja. Então, olha só, né, que cargo, né, que peso que está sobre os diáconos. Eles precisam ser, primeiro, irrepreensíveis, né, para poder serem obreiros aprovados no diaconato. Não é assim? É séria a coisa, né? Você estava falando aí, eu estava aqui consultando, né? Você estava falando no texto de Timóteo, e eu estava consultando aqui no texto de Atos, né? Fala aqui no versículo 3, e no versículo 4 ele continua, né? Dizendo assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Essa função tão importante do diácono, né? Ele precisa, eles precisam, os diáconos, né? Que não era só um, os diáconos, eles precisavam ser homens, né? Equilibrados, que conseguissem
manter a ordem, né, a ordenança, para que o ministério da palavra, né, não, e da oração não fosse prejudicado, não fosse desconcentrar, né, para que as pessoas que estão ali ministrando a palavra, eles conseguissem manter a concentração, porque você falar prestando atenção em alguém, né, que está ali fazendo, tá, tirando a sua atenção, é muito complicado, mas eles precisavam manter a ordem. Isso é impressionante para mim, porque manter a ordem, né, não é uma coisa impositiva. Menino, fica aí calado, não é isso, não é manter a ordem dessa maneira, né? Mas é a postura, a nossa postura, né, diante das circunstâncias, ela consegue controlar, né, ou descontrolar uma situação sem que a gente precise nem falar. Concordam? Né? E esses homens, eu acredito que esses homens tinham este porte, né? Homens de autoridade, não autoritários. Eles eram autoridade no culto e conseguiam manter a ordem, servir a igreja, controlar qualquer tipo de imprevisto que acontecesse durante o culto, e os apóstolos ali ministrando a palavra e orando pelos necessitados. Função importante, viu? E quando esses primeiros diáconos, né, eles são escolhidos, a gente vê ali a figura de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja, né, o quanto ele era ousado, o quanto ele era cheio do Espírito Santo, né, nós vemos pelo testemunho de Estevão que ele fazia a diferença, né, quanto o caráter dele, a pregação dele, né, mostrava todas essas características, né, que a gente lê aqui, né, o quanto ele era cheio da graça do Espírito Santo do Senhor, né, é a importância que os nossos diáconos, eles tenham essa unção, sejam cheios do Espírito, como a irmã Eliane falou, né, de autoridade que vem do Espírito, não autoritarismo, né, e quando a gente vê um obreiro, né, que é consagrado a diácono, de repente ele pode pensar assim, agora, né, eu sou, mas, né, subiu o degrau. Muito pelo contrário, né, desceu o degrau, desceu o degrau. É Porque verdade. quanto mais vai subindo na escada do ministério, mais você vai descendo em serviço, né? Você precisa servir mais as pessoas. Você precisa estar mais atento às necessidades da igreja. Então, o diácono ele precisa estar atento. Se está precisando de um copo de água, leve um copo de água. Mas se está precisando de alguém para fazer uma oração de cura, leve a oração de cura. Se está precisando de alguém visitar, vá lá e visite. Então, o diácono, ele desempenha várias funções na igreja, né? Assim como o obreiro, né? O obreiro, o cooperador, né? Que a gente chama, aquele que coopera, né? Os auxiliares de trabalho. Os auxiliares de trabalho, eles têm um leque de opções para fazer, um leque de funções para desempenhar dentro da igreja, né? Mas é um pouco diferente, porque a função dele fica mais diversa, né? Não é tão específico quanto o dos diáconos, né? Os diáconos, eles têm funções específicas que são necessidades que a lição pontua, né? Tanto de serviço de ordem espiritual, quanto material e quanto social. Então, são três esferas, né, em que os diáconos eles precisam circular. Então, diácono não significa estar numa posição que agora você vai sentar no púlpito, né? Ficar, Ficar né, imóvel. Cruzar as pernas, né? não é isso que Fazer significa elegante. ser diácono, né? Estar ali em cima, né, do púlpito, não é simplesmente isso. Diácono, ele inclui uma série de funções de serviço à igreja. É preciso estar atento às necessidades da igreja, de forma a servir as necessidades dos irmãos. Assim, continuando aqui falando sobre Estevão, né? No verso 8 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga,
chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. É uma dica, eu entrei aqui para fazer esse comentário, porque é a dica de uma pergunta, né? A função do diácono na igreja é só auxiliar nas questões de ordem do culto? O diácono pode ministrar a palavra? Pode, né? O diácono pode pregar? Pode, cheio do Espírito Santo. Se for dotado do dom, né, da palavra, ele tem a oportunidade de pregar e aí alcançar o coração de muitos através da sua pregação, né? É uma dica de uma das perguntas que pode ser feita durante a entrevista com o diácono. O professor pode dar escrever, né, um roteiro de perguntas e entregar para os alunos, né, entregar uma pergunta para cada aluno, ou sugerir, né, lá ali na sugestão, meio que inconsciente, os alunos sejam despertados a questionar sobre isso, né? Sobre se o diácono tem também essa autoridade, né? De ministrar a palavra, de ministrar a doutrina, de realizar funções que determinem assim, que determine os dons, né? Os dons espirituais. Seja na igreja, seja fora da igreja, em culto ao ar livre, né? Ele tem essa função de ministrar a palavra também. O interessante, professoras, é o quanto os temas das aulas se relacionam. Me lembro que a gente conversou muito sobre nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça, e o corpo tem diferentes membros, cada um com as suas funções, e todas elas são importantes. Irmã Leide aqui falando que os pastores são aqueles responsáveis que têm a prioridade da oração e da palavra, e eles precisam da ajuda dos diáconos e dos obreiros também, para servirem a igreja e trazer ordem para a igreja enquanto eles estão executando essa função, que seria dos pastores que nós tanto amamos, se não fossem os diáconos, né? Se não fossem os obreiros que estão ali ajudando aqui na minha congregação, Jardim das Flores, e Juliana sabe muito bem disso, que ela passou um tempo aqui conosco. Tem um diácono que sempre quando uma criança ela chora em voz alta, isso acontece muito frequente nos cultos, e às vezes as pessoas só fazem olhar e criticar e julgar. Ele se levantava da sua cadeira, descia, ia até o papai e a mamãe, pedia permissão para colocar no colo, dava uma voltinha, depois trazia a criança calminha, e o culto tinha aquela paz, aquela harmonia, aquela ordem que às vezes os pastores não conseguem fazer porque estão pregando, estão orando, estão resolvendo outras coisas, e os diáconos servem para isso, para servir a igreja, né? Então, o que seria dos pastores se não fossem os diáconos? O que seria dos membros da igreja se não fossem os diáconos e os obreiros? Que exemplo lindo! Verdade, Edificante. e eu estudando a lição, eu lembrei justamente desse diácono. Olha, uma oportunidade para falar desse diácono. Mas Que lindo, realmente que lindo. é uma Que bom. bênção, né? Graças a Deus, porque os diáconos eles precisam estabelecer a ordem no culto, né? Se alguém está causando desordem, né? Até de repente alguém se levanta e está falando em mistério, entre aspas, né? Em voz alta, como a gente já estudou, como deve ser falado, né? Então, se não é pelo Espírito, os diáconos, né? Eles têm essa direção do Senhor de ir lá, de repreender, de até pedir para se calar, né? Então, é preciso ter esse discernimento do Espírito Santo, e é preciso, sim, que os diáconos eles se posicionem enquanto pessoas que estão ali para estabelecer a ordem do culto. Eles não podem simplesmente assistir aquela desordem que está acontecendo ali naquele momento. Eles precisam ser uma pessoa que se posicione, né? Não pode ser alguém que está assistindo. Isso, é verdade. Você falando, eu lembrando da lição, que, como o Gildson disse, são lições que se complementam, né? Sobre o dom de exortação, né? Aquele que exorte com cuidado, né? Com amor.
E essa é interessante porque ele descer do púlpito, e lá onde está o pai e a mãe, né, pedir permissão para pegar a criança, é uma forma de exortação, porque as pessoas acham que exortar é você brigar, é expor o pecado, né? Não, exortar é cuidar, é orientar, né? E ele pegar lá a criança, consolar, depois trazer, é uma forma, né, de cuidar do corpo, da igreja, do membro que está ali, que às vezes o pai está ali, a mãe tão carente de uma palavra e precisa se levantar, né? E sair e ir para fora e termina não ouvindo porque se distrai com a criança ou com alguém que fala, que conversa. E é muito, é lindo, eu me senti edificada com esse exemplo, né? E que surjam mais diáconos assim, que eles apareçam, né? E que oportunize as mães, os pais que precisam ser edificados esse momento de edificação com a palavra. Amém? E é uma bênção, né, que os diáconos eles sejam esses servos, né, como Eu Cristo quero foi, né? conhecer esse homem. Eu quero conhecer esse servo. É uma bênção, é uma bênção. É uma bênção. Verdade, né? E esse modelo de serviço foi um modelo, né, que não surgiu do nada. Temos um exemplo maior que nos trouxe esse modelo, não é verdade, Gildson? Verdade, professora Juliane. Falar de ministério diaconal, diaconato, dos diáconos, dos obreiros, é falar de serviço. Como você bem falou aqui, irmã dele também. Ser diácono é ser um servidor, é ser alguém que serve, ser alguém que imita o nosso principal modelo de serviço, de servir, que é Jesus. Então, ser diácono é trabalhar se doando pelos outros. A irmã Eleito falou aqui um ponto muito interessante desse exemplo que eu dei, do irmão aqui da minha congregação, e às vezes os pais estão lá mesmo, querendo ouvir uma palavra e não querem sair do culto com a sua criança que está chorando, ou não consegue amenizar ali, e ficam lá exatamente para não perder aquele clima, aquela mensagem. Mas existe alguém que se doa, que se coloca no lugar dela, ou dele, e sai da igreja, né? Assume ali a função dos pais por um momento, para que aquela pessoa tenha aquele momento com Deus, tenha aquele encontro com a palavra do Senhor, que pode transformar a sua semana, o seu mês, a sua vida como um todo. Então, os diáconos são esses servidores. E os diáconos têm, por exemplo, Jesus, que é o maior modelo de servo que nós encontramos na Bíblia e em toda a história. Poderíamos até dizer, né, entre aspas, que Jesus foi o maior diácono que existiu. Jesus foi aquele que exerceu o ministério diaconal de forma mais plena, com todo o seu ser, com todo o seu coração, na prática, nos dando esse exemplo. E talvez a gente veja isso com mais precisão momentos antes da crucificação dele, onde ele morreu por nós na cruz do Calvário, dando a sua vida em resgate daqueles que creem nele, no encontro que ele teve com os discípulos, passando as últimas instruções, em que ele dá uma aula de humildade para eles, lavando os pés de cada um. Nós conhecemos muito esse episódio pela fala de Pedro, né, que diz, não, o senhor não precisa fazer isso comigo. Ele disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Nós sabemos muito bem que a parte mais inferior do corpo para um judeu era os pés. A grande maioria eles não usavam sandália, não era calçado, era pó, era barro, e os pés, querendo ou não, eram sujos, e Jesus, ele pega água, pega uma bacia, pega uma toalha e lava os pés deles, e diz que eles deveriam fazer a mesma coisa, assim como ele estava fazendo. Se ele era Senhor e estava fazendo aquilo, quanto mais os servos deveriam imitar ele ainda mais. Então, Jesus, ele foi o exemplo máximo que nós temos de um servo, de um diácono. E os diáconos devem seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o maior modelo para os diáconos. E Jesus, ele exerceu seu ministério, a sua liderança, servindo, e isso com humildade.
os diáconos precisam servir e servir com humildade. Os diáconos e obreiros precisam ser pessoas humildes. Como a professora Juliana falou aqui, não é subir ministerialmente. A gente vai descendo em serviço, né? A responsabilidade aumenta e a gente se doa cada vez mais, né? Um obreiro, um diácono, ele tem uma responsabilidade muito grande de servir o povo de Deus. E é interessante a gente passar isso para os pré-adolescentes, para que desde cedo eles tenham esse medo, que o diácono é aquele que serve, o diácono é aquele que se doa pelo bem-estar do culto, o diácono é aquele que traz as preocupações das pessoas e ajuda elas, está com elas ali, trazendo ordem, servindo durante o culto e para além de culto, né? Em visitas, em orações, em prestação de socorro. Os diáconos são essas pessoas. Porque, às vezes, infelizmente, mas nós vemos muito isso, tem pessoas na igreja que servem muito, né? Estão lá servindo, carregando banco, nós temos muito isso por causa de culto ao ar livre, carregando banco, equipamento de som, está lá uma bênção, todo mundo olha e louva a Deus por aquilo, e de repente essa pessoa ela é apresentada como cooperador, se torna um porteiro, já está ali controlando a mesa de som, algo do tipo. Depois ela é apresentada como auxiliar de trabalho. Nós não consagramos, não consagra auxiliar de trabalho, apresenta. E aquela pessoa continua servindo. No dia que ela é consagrada, diácono, aí o orgulho sobe o coração, a humildade de Cristo desaparece. Qualquer problema que surge na igreja, o diácono aponta para os auxiliares e diz: isso é coisa para vocês resolverem, porque eu já cheguei onde eu queria, vou ficar aqui sentadinho no meu banco, com perna cruzada, com o meu olhar sereno para o culto e não vou fazer nada. Nós vemos isso, infelizmente. Mas esse não é o nosso modelo. Nosso modelo é Jesus. E os diáconos têm que ter Jesus como o seu modelo, servindo com humildade e fazendo a obra. Seja qual missão o pastor outorgar aos obreiros e diáconos, seja qual for a necessidade da igreja, carregar banco, carregar equipamento de som, visitar irmão enfermo, evangelizar, pregar, como vocês falaram, como as professoras falaram. Qualquer missão, qualquer obra, os diáconos devem estar lá disponíveis para servir, para servir. É muito bom, Disponíveis e aptos, né? Isso. É muito gratificante quando nós vemos nas nossas igrejas, em congregações que passamos visitando, diáconos ativos que cumprem com a missão que Deus lhes confiou, que é servir. Muito gratificante. Que nós possamos, inclusive, orar a Deus para que Ele levante diáconos que exerçam a função para a qual eles foram chamados, para que os nossos pré-adolescentes possam olhar para eles, lá do conjunto infantil, lá do conjunto de adolescentes, olhar para o púlpito e dizer assim: eu quero ser como irmão João, eu quero ser como o irmão Paulo, eu quero ser que nesses irmãos, porque eles imitam Jesus, que é o maior modelo de serviço, de doar a sua vida, de fazer o que tinha que fazer. E os diáconos são essas pessoas que servem, e servem imitando Jesus. Como auxiliar de trabalho, eu tenho muito essa preocupação. Tenho muito essa preocupação de servir e servir a minha igreja, como Jesus fez e faz. E olha a importância dessa ocasião do professor, né, trazer esse diácono para dentro da classe. Gilson estava falando aí, e eu estava lembrando de algumas situações que a gente, assim, hoje em dia não acontece mais, mas logo quando eu aceitei Jesus acontecia muito, né? Aquela barreira entre o diácono, entre o presbítero, entre os obreiros e a igreja, né? Lá vem o diácono, todo mundo tinha medo do diácono. Né? Todo mundo tinha aquele medo, aquela pessoa, né, que está ali em cima do púlpito, porque o pastor ele vem e vai, mas o diácono está ali na igreja, ele é membro daquela igreja, a maioria, né? São membros da igreja, esse é o diácono, né? Lá vem ele. E assim, aproximar trazer esse diácono para dentro da classe,
ele conversar, ele dar o seu testemunho, né? O testemunho do seu serviço, do seu trabalho para com a igreja, né? Inclusive até, se possível for, testemunhar de alguma situação que ele considera importante durante o processo de serviço dele, né, da prestação de serviço dele para a igreja, alguma visita especial que mudou a vida dele. Ele estava falando e eu estava lembrando de uma pergunta que um aluno me fez a semana passada, a gente falando sobre a questão das pessoas que têm o dom de visitar, né? Tem pessoas na igreja, né, que são levantadas por Deus só para visitar os doentes, os necessitados, as pessoas que estão em depressão. Aí o menino disse assim, um dos alunos disse, e se ele adoecer, quem é que visita ele? Eita, boa Que pergunta. pergunta, viu? Que pergunta, né? Quem cuida de quem cuida. Aí foi isso que eu disse, o Senhor cuida de quem cuida, ele sempre vai levantar alguém para cuidar daquele que está cuidando, né? E você cuida de alguém e Deus levanta alguém para cuidar de você. E ele ficou assim meio né, com o repente, né? Porque ele perguntou e eu respondi imediatamente. Mas são ocasiões interessantes porque a gente fala, né? A gente está ensinando ao aluno e para ele aquilo é meio que uma utopia, né? Meio surreal. Ele vindo para dentro da classe, falando cara a cara com os alunos, de uma forma acessível. Precisa ser que o professor precisa ter sabedoria, né, e convidar alguém que tenha uma certa empatia com as crianças e falar com eles abertamente, mas falar de uma forma acessível, que eles consigam entender, mas trazer, sim, esses exemplos, os testemunhos, né, de momentos, de ocasiões que trouxeram edificação para a vida deles, no momento de uma visita, no momento da entrega de uma cesta básica, da oração por um doente, um culto ao ar livre, essas coisas que acontecem, né, diariamente na igreja, que a criança não vê, né? Muitas vezes a criança não vê, mas acontecem, e é interessante, e é extremamente importante esse momento. Se o professor tiver a oportunidade de trazer esse diácono para dentro da classe, para conversar com os alunos, vai ser uma bênção. Esse é uma aula muito Verdade. boa. E quando a senhora trouxe esse exemplo, né? E quem é que cuida de quem está cuidando, né, desse serviço, né? Já é bem relacionado um pouco com o que vai ser falado no tópico 3, né? Sobre o funcionamento da igreja, né? Que diz justamente que existe uma função, né, para os obreiros, existe uma função para os cooperadores, mas isso não nos isenta também de nós agirmos, né, dessa forma, né, de nós servirmos também, né? Não é porque a missão do diácono é visitar que nós não possamos visitar, não é porque a missão do diácono é preservar a ordem do culto, né? E ajudar de alguma forma, observando as necessidades da igreja, que nós também não possamos observar alguma necessidade, né? De repente, se o diácono está ali um pouco desapercebido, a gente pode chegar nele e dizer, irmão, olha, eu estou observando isso, isso e isso, né? E aí ele pode tomar alguma atitude, né? Então, nós, enquanto igreja, né, enquanto corpo que vamos nos completando, né, como vocês bem Isso, é retomaram nas verdade. nós também podemos pontuar as necessidades da igreja, nós também podemos colaborar com esses irmãos que são diáconos, que são obreiros da casa do Senhor. Sim, é verdade. Se a gente não servir para servir, Não serve para nada, né? não serve para nada. Para nada serve. Não serve para servir, para nada serve. Todos nós, né, Gil, somos cooperadores, somos um corpo que cooperamos juntamente para que a igreja cresça. Isso a gente, Gilson, observou isso, né, no início da lição, e são lições que se complementam, de fato, né? Nós estamos em um processo gradativo, progressivo, até que culminemos com a ideia geral da lição. Mas
somos um corpo que funcionamos nos edificando diariamente. E quando o Gilson estava falando na questão do serviço, né, durante o culto, não é só antes do culto, não é só na preparação do culto, mas durante o processo do culto. Muitas vezes, né, aquele pai, aquela mãe, só tem aquele dia da semana para ir para a igreja. Só pode ir naquele dia, porque as atividades do dia a dia, elas estão consumindo muito do tempo, né, dos fiéis, tanto as questões escolares, né, de formação, né, as questões relacionadas à formação, relacionadas ao trabalho, o empenho com o ganho, infelizmente, é uma necessidade, precisamos trabalhar, né? O salário só vem com o trabalho, e essas atividades seculares, elas estão consumindo muito do tempo dos irmãos, e às vezes aquele irmão só tem aquele momento do culto. Às vezes é só aquele momento da palavra, e é no momento da palavra que a criança começa a chorar. Mas aí aconteceu do diácono estar doente. Nós passamos agora por um processo, né, em todas as igrejas, né? Passamos por esse processo muito difícil em que muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo. A pandemia, né, do Covid-19, depois passamos por um surto de gripe, agora estamos passando por um surto de dengue, né, de chikungunya, que impede totalmente você de ir para a igreja, né? Limita. E aí está doente o obreiro, está doente o diácono, está doente o presbítero, e às vezes até o pastor também, né? Acontece de muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo, mas eu estou lá, eu estou no culto. E o que é que me impede de levantar, né? Eu que talvez tenha mais tempo de estar na congregação, posso usar até o meu próprio exemplo, né? Que eu não trabalho, eu não tenho uma atividade secular remunerada, mas eu trabalho diariamente na igreja. E o que é que me impede? Já que eu estou diariamente na igreja, estou diariamente em trabalhos de oração, diariamente em trabalhos de ministração da palavra, em tese, estou mais alimentada, mais revestida, mais robusta espiritualmente. O que é que me impede de levantar e ir até essa mãe e pedir, né, pedir permissão para pegar essa criança e levar lá fora, consolar, ou ajudar alguém que está abrindo uma porta, ou até servir na recepção, ou até na portaria? Por que não? Né? Somos um corpo. Precisamos, né? Assim como todos nós almejamos, uma hora ter uma oportunidade de ir lá em cima do púlpito, fazer dar uma saudação, cantar um hino, né? É tão bom a gente fazer nesse tipo de apresentação que nos promove tanta visibilidade, porque a gente não pode servir, né, de uma forma mais comedida. Por que não? Esse é para mim, um momento em que nós, de fato, revelamos o caráter de Cristo em nós, porque lavar os pés, né, do discípulo era o serviço para o menor dos servos. Para o menor dos servos. Lavar os pés do dono da casa, dos convidados, era o serviço para o menor dos servos, para aquele servo que estava ali no patamar mais baixinho. Mas Jesus, sendo Deus, ele lavou os pés dos seus discípulos, das pessoas que as pessoas que ele convocou para segui-lo. Ele era o mestre, mas ele se colocou no lugar do menor servo e lavou os pés dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, e dando o maior exemplo de humildade, né, que nós conseguimos enxergar nesse processo de servir aqui na Terra, né? E, de fato, o maior exemplo dele foi a cruz, mas é necessário, né? Nós precisamos nos identificar. E aí eu vou trazer aqui uma reflexão,
né? Para as mamães também. A professora Tia, né? Que ainda não é mamãe, porventura não seja mamãe ainda, é interessante, eu escuto, eu ouço muito isso. Né? Porque no departamento infantil, porque as irmãs, né, as que são mães, elas não querem vir para o departamento infantil para ajudar. Eu vou aproveitar esse momento para trazer essa reflexão. Mas quando a jovem do departamento infantil ela casa e se torna mamãe, ela também não quer mais ir para o DEPIM, servir lá no DEPIM, servir na classe, ensinar, né? Eu sei que é difícil, mas é possível, né? Eu iniciei o meu serviço, né? Posso dizer assim, né? O meu processo de serviço na igreja no departamento infantil. Mas não foi porque eu era adolescente e estava na igreja, não. Eu já tinha o meu bebê e eu vi a necessidade, né, de ter de levá-lo para dentro da classe e chegar na classe e observar que aquelas meninas precisavam de ajuda. E eu me prontifiquei e fui ficando, fui ficando, fui ficando. Aí me tornei professora da primeira classe, depois da segunda, e fui para os adolescentes. E assim a gente vai, né, ajudando. Daqui a pouco eu já estava lá no conjunto infantil, daqui a pouco eu já estava auxiliando a dirigente do departamento infantil, daqui a pouco eu já estava no curso do DEBIM, e crescendo dentro do serviço, né? Mas cada vez servindo mais, servindo mais. É uma necessidade. Precisamos aprender, né? Precisamos aprender a servir, porque se a gente não servir para servir, de fato, a nada a gente serve. Né? E precisamos ser esses cooperadores que cooperam com os cooperadores oficiais das nossas congregações da Igreja do Senhor na Terra, porque é um prazer, deve ser um prazer servir. Deve ser para nós um prazer servir. Precisamos estar aptos o tempo todo a servir, a fazer uma visita quando for necessário. E eu estava aqui olhando para a minha blusa, que essa blusa foi uma das blusas usadas na comissão de visitas, e, e, e eu estava lembrando, né, dessa situação. Muitas vezes hoje, né, a gente vê alguns diáconos que não querem visitar porque existe uma comissão de visita. Me responde aí, Gilson. Se existe uma, por que existe uma comissão de visita? O diácono não precisa visitar, o obreiro não precisa visitar? Não, de forma alguma. Graças a Deus, porque existe a comissão de visita, feita pelas irmãs, né? Não sei se tem um dia específico geral, mas aqui em Jardim das Flores, na minha congregação, é na sexta-feira. Eu sempre vejo elas andando aqui pelo bairro, visitando, às vezes mais de um grupo, mas isso não impede dos obreiros e o restante da igreja também de visitar os irmãos que estão enfermos, que estão desanimados, que se desviaram e até mesmo pessoas que não professam a fé. Então, as irmãs fazem esse serviço e fazem com a graça de Deus muito bela, mas os obreiros e diáconos, a igreja de uma forma geral, deve fazer também. Digo até que o exemplo deveria partir dos diáconos para depois ir para as irmãs e o restante da igreja. Deveria começar pelos diáconos. Com muito esmero, viu? As irmãs, elas fazem esse trabalho que é muito lindo. Estamos no mês de evangelismo e aí as visitas estão sendo feitas ao ar livre. Esse evangelismo está sendo feito ao ar livre. Mas ir de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa maior missão. Né? Precisamos ter esse hábito. Né? Porque também o diácono tem a missão, né? Oficial de visitar o enfermo, o necessitado, é a pessoa que está afastada, que eu, quanto membro da igreja, eu não posso fazer isso, eu posso. Com todo respeito, com toda a ordem, com sabedoria,
pedindo a Deus orientação, né? Mas podemos sim. E os pré-adolescentes, né? Eles precisam crescer nesse ambiente em que as pessoas, né? Em que o professor, ele não é só professor, ele é um professor, mas ele também é um visitador. Ele é professor da escola dominical, mas ele também é um evangelista, ele está na rua pregando, ele é um missionário, ele é professor da escola dominical, mas de vez em quando ele está lá nas ações sociais que a igreja promove, nas viagens missionárias. Ele é professor da escola dominical, mas de vez em quando está servindo na cozinha, está limpando a igreja, está ajudando na manutenção do nosso da estrutura da igreja, né? Porque os diáconos eles têm toda essa responsabilidade. Nós temos 4, 5, 6 diáconos, eu não sei, dependendo do tamanho da igreja, vamos ter mais ou menos, mas eles têm toda essa responsabilidade, desde a infraestrutura da igreja, né? Da questão do que é posse da igreja, né? Agora me fugiu a palavra, do patrimônio, isso, do patrimônio da igreja, eles são responsáveis desde o patrimônio da igreja, né, até a visita ao doente. Tudo isso é responsabilidade e função da igreja, do diácono e dos obreiros, né? Mas o pré-adolescente, para que ele cresça de uma forma saudável espiritualmente, entendendo que ele também é um servo, né? Ele precisa crescer nesse ambiente em que o professor serve, em que a professora, a regente lá do conjunto infantil, ela serve, em que o diácono serve, o obreiro serve, o pastor serve, né? Mas que ele também pode servir. Ele também pode começar a desenvolver esse olhar atento para a necessidade do colega que está do lado, né? Porque muitas vezes o pré-adolescente ele está ali conduzido até pela ação secular, né? A zombar e tem ali aquele colega que está do lado que tem a autoestima baixa, né? Que hoje em dia isso está muito forte no meio dos pré-adolescentes, já era forte e agora ainda mais, né? Ele não consegue controlar e fica ali zombando do colega, ele não está atento para essa ação espiritual, né? Muitas vezes o colega está doente e ele não procura saber, não está vindo e ele não tenta entender o que está acontecendo, ele não busca, né? E ele precisa, o pré-adolescente ele precisa crescer espiritualmente nesse ambiente, né? Em que uns oram pelos outros e uns servem aos outros, independente, né? A quem nós estamos servindo, por quem nós estamos orando, por quem nós estamos intercedendo, né? E a quem nós estamos ministrando a nossa atenção, a palavra do Senhor. E isso é extremamente importante. Considero que é uma ação, né? Nós precisamos ter atitudes de crente, atitudes de seguir o exemplo do Senhor. É maravilhoso. Para finalizar a nossa dica pedagógica, irmã Leite. Eu já tinha até esquecido da dica pedagógica, mas vamos falar da dica pedagógica, né? A dica pedagógica, a gente não fez a aula número 6, a aula número 8, né? Número 6, não, número 8. Foi feita pelo outro grupo, né? Mas a dica pedagógica já começa na lição anterior, né? No Ministério no Ministério Pastoral, já chega lá na lição número 7. Na verdade, a dica pedagógica já vem na lição número 7, é apenas uma progressão, né? Uma progressão daquilo que a gente já vem fazendo, a formação, né? O professor vai construir
né? Vai promover na sala de aula o crescimento de uma videira, porque o Senhor nos diz lá, né, em João 15, que Ele é a videira e nós somos os galhos, né? E na medida em que as aulas vão sendo conduzidas a partir do ministério pastoral, elas vão sendo, né, os galhos vão aparecendo. Ministério pastoral, ministério do presbitério e agora o ministério dos obreiros e diáconos, dos diáconos e obreiros, né, também vai aparecer lá esse galho importante, né, frondoso na casa do Senhor, cheio de frutos, e inclusive o professor pode estar incluindo ali na sua árvore já, né, na sua videira, que está sendo construída junto com os alunos, a foto, né, a identificação daquele diácono que está ali em destaque na sua congregação, dos obreiros que estão em destaque, dos diáconos, dos presbíteros, do pastor. Essas fotos já estão ali expostas para que os alunos identifiquem, né? E aí, progressivamente, essa árvore vai crescer, né? E até chegar no corpo da igreja, que somos nós, que é a sala de pré-adolescentes, e que pode ser introduzida, incluída, né, na próxima aula, na aula número 10, concluída essa atividade, e que os alunos possam refletir sobre isso, que fazemos parte de um único corpo, né, de uma única árvore, que, e galhos desta árvore, recebemos a essência de Deus, e recebendo essa essência de Deus, frutificamos bons frutos, né, para que a igreja a igreja do Senhor cresça na terra, que produza frutos de edificação, e que esse pré-adolescente faz parte dessa árvore, faz parte dessa videira, ele está enxertado nela, e ele também precisa frondar e também precisa frutificar em nome de Jesus. Verdade, irmã Eleide, muito importante, né, nós destacarmos, né, que os adolescentes, os pré-adolescentes, eles também fazem parte dessa árvore, que eles também precisam gerar frutos, né? Enquanto nós estamos, né, na árvore, na videira que é Cristo, nós devemos gerar frutos para o seu reino, né? Foi muito boa a nossa aula, graças a Deus, muito Maravilhosa. proveitosa, passou rápido. É. Só para Ah, finalizar a dica pedagógica, essa dica ela foi apresentada lá na EBD em Síntese. Lá na EBD em Síntese, essa é uma dica que foi produzida, é fruto lá na EBD em Síntese, da classe de pré-adolescentes. E o professor que ainda não participou da EBD em Síntese, da EBD em Síntese esse ano, né, se organize, se articule para participar da próxima, né, que dicas importantes e produtivas, criativas como essa, né, estão aí por vir, em nome de Jesus. amém. Foi muito bom falarmos aqui, né, sobre o papel dos diáconos, dos obreiros, né, conversarmos sobre isso com os pré-adolescentes, né, conhecermos um pouco mais sobre esse trabalho, né, a importância dos pré-adolescentes também conhecerem, né, saberem quais as funções que estão ali distribuídas, né. A nossa próxima lição já vai falar, né, sobre o funcionamento da igreja, né, nós já passamos pelo talento musical, pelo pastorado, pelo diaconato, pelo presbitério, e agora nós vamos chegar no funcionamento da igreja como um todo, também certamente será uma lição abençoada, né? E eu quero agradecer aqui a todos vocês, irmã Helene, irmão Gilson, pelas contribuições, e desejar também que a sua aula de domingo, professor, seja uma bênção, né? Seja um momento rico de falar, né, sobre mais uma função dentro da casa do Senhor e o papel, a importância de nós servirmos, né? Não só o diácono servir, não só o obreiro servir, mas nós também, né, que somos igreja, precisamos servir ao Senhor com alegria e aos nossos irmãos também. Boa Amém? aula, uma boa aula para todos os professores. Eu quero já desejar uma boa aula para o meu companheiro de classe, para os meus companheiros de classe, que as próximas aulas são deles, né? A minha é só a outra, e que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.
Eu Tchau, também Pai. quero desejar, viu? Rapidinho, desejar uma boa aula para todos, em nome de Amém. Jesus. É muito bom estar Amém. aqui. É uma bênção, viu? Esse podcast É, é uma bênção. Você a Paz do aula Senhor. Vai ser maravilhosa. A bom, paz do Senhor, a paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. em nome de Jesus.